Boa tarde para vocês todas. Posso começar? Boa tarde. Eu vou começar. Hoje é um dia especial. Só para vocês saberem. Hoje na sinagoga, essas pessoas que falam Tahanun, não se pode fazer coisas de luto. Hoje estamos no dia 15 de Nissan, de Adar. De Adar Aleph. Se tivesse só um mês de Adar, hoje seria Purim. Vocês entendem? Como temos um outro mês de Adar, vai ser Purim exatamente daqui a um mês. Então já vamos começar a entrar no clima. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Purim é uma festa que é caracterizada pelo fato que Am Israel não está sozinho. Am Israel, não só isso não está sozinho, como ele está com os outros. Em Purim, eu tenho que fazer umas coisas. Eu tenho que dar Mishloach Manot. Mishloach Manot quer dizer presentes para amigos. Eu tenho que dar também Tzedakah para as pessoas mais necessitadas. O tempo todo eu tenho que fazer coisas pensando no outro. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Para vocês entenderem bem, eu faço uma pequena introdução que vocês já conhecem, mas que é importantíssima. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui nesse mundo para uma finalidade específica. Deus, quando criou o mundo, Ele chegou para o homem e fez duas perguntas. Primeiro, para Adão, ele tinha só uma mitzvah para fazer, que era não comer de um fruto proibido, e ele comeu. Logo depois, vem Deus e fala para Adão: Ayeka. Ayeka quer dizer, aonde você está? E a pergunta é, eu quero saber onde que Adão está fisicamente? É esta a minha dúvida? É esta a dúvida de Hashem? É claro que Hashem sabe onde está. Então qual que é a dúvida? A dúvida é que Hashem nesse momento queria falar para Adão: Adão, aonde você se encontra em relação a Hashem, em relação ao teu Criador? E aqui eu tenho Adão. E aí é que vem a primeira pergunta, você está fazendo o que Hashem quer, ou você está fazendo aquilo que você quer? E aí eu vou estar ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, certo? Então ele já especificou uma primeira pergunta: Ayeka, aonde você está? Segunda pergunta, logo depois vai vir os filhos de Adam Arishon. Um se chama Caim e o outro se chama Hevel. Um se chama Caim e o outro se chama Abel. E Caim vai pegar e vai matar Abel. Por quê? Porque ele vai ter uma ideia fantástica, Caim, que ele vai falar: olha, eu quero fazer sacrifícios para Deus, eu quero fazer uma coisa para Deus. E finalmente ele não deu o melhor do que tinha, ele deu linho. E o seu irmão Abel, que o imitou, acabou dando o melhor das suas ovelhas. Em função disso, o que foi aceito foi o sacrifício de Hevel e não o de Caim. Caim não suportou e ele mata o irmão. E logo depois que ele mata, vem uma segunda pergunta que Hashem faz. Ele fala assim: E Hevel ahiha, aonde está o seu irmão? E vem a famosa resposta de Caim: por acaso eu sou o guardião do meu irmão? Mas a pergunta qual foi? Aonde está o teu irmão? Será que novamente o que queremos saber é onde que ele está fisicamente? Claro que Hashem sabia. Hashem fez a seguinte pergunta: eu quero saber aonde está o seu próximo. Você vive uma vida sozinho ou você vive em função do próximo também? Ele faz parte da tua vida ou não? Estas duas perguntas fazem o que eu chamo a equação do homem. A função do homem é ele estar o máximo possível perto de Hashem e o máximo possível perto do próximo. Uau! Esta equação do homem define tudo o que a gente tem que fazer aqui na vida. Será que eu, em relação a Hashem, estou respeitando, estou levando em consideração? E em relação ao meu próximo, eu me preocupo ele faz parte da minha vida ou não?
Eu vou falar uma coisa para vocês, vocês todas são muito inteligentes, né, Deise? Vocês sabem que Pascal, o filósofo francês Pascal, ele falava uma frase fantástica. Ele falava assim: je pense, donc je suis. Ele falava: eu penso, logo existo. Já ouviu falar dessa frase? Eu penso, logo existo. Peut-être Descartes. Muito bem, eu errei. A melhor coisa que tem é eu afirmar que eu errei. Saibam vocês, les deux paroles les plus importantes. Oui, ça c'est notre. C'est le pari, c'est le pari. Aqui eu fui corrigido. Quem fala isso não é Pascal, é Descartes. Um é aluno do outro, não sei quem que é aluno do outro. Mas quando eu falo eu penso, logo existo, eu acabo afirmando que eu não preciso de ninguém. Eu penso, logo existo, não preciso de mais ninguém. E isto não é a teoria da Torá. A teoria da Torá é que cada vez que eu vou desfrutar de qualquer coisa, eu vou beber alguma coisa, eu tenho que falar uma brahá. E quando eu falo essa brahá, como é que ela começa? Baruch atah, bendito sejas tu. Quando eu falo a palavra tu, uau, eu não estou sozinho. Senão eu não posso falar tu. Se eu estou sozinho, eu posso falar, não preciso falar nada. A vida de um Haredi, ela é feita para se viver em comunidade. E você fazendo kesher, você fazendo links com as pessoas. Então, nós hoje vamos falar só, exclusivamente, sobre esse lado. O homem em relação ao seu próximo. Como que podemos agir e não agir em relação ao próximo? E falo para vocês rapidamente. Muita gente, quando você fala em falar, pensar com o próximo, a maioria das pessoas pensam que é uma ajuda material. Ah, vou dar dinheiro, eu dou meus 10% de tzedakah, eu dou meu dinheiro. É um erro muito grande. Nós vamos ver hoje vários aspectos como que a gente pode ajudar o outro. Através das coisas materiais, através do teu corpo, através da tua mente, através da tua alma e inclusive uma maneira diferente de pensar. Vamos falar sobre várias coisas. Vou falar sobre idolatria, vou falar sobre o piscar de olho, se der. Eu vou também falar para vocês sobre a famosa prova na escola. Na escola. Prova na escola. E eu começo em relação à coisa material. A coisa material, é óbvio que o que você faz, o que você ganha, por exemplo, você tem que ajudar de uma maneira material. Está escrito que 10%, não é, Rabino? É 10% que tem que dar de tzedakah? 10% confirmado aqui, não há mais discussão, pelo menos, que tem que ser dado em tzedakah. Está certo? Confirmado ao vivo, vocês sabem. E aqui eu quero explicar bem. Você então é obrigado a sim disponibilizar de 10% dos seus ganhos para que vá em tzedakah. Esse dinheiro não é seu. Não é seu. Você é um simples tesoureiro desse dinheiro. Se você não contabilizar bem esse dinheiro, ele vai trocar de tesoureiro. Hashem tira uns 90. Muito bem, dona Tânia. A senhora falou aqui muito bem. Se você não for um bom tesoureiro, 90%, 90%, podem ir embora. Vocês sabem. E agora, eu tenho que entender uma coisa. Eu faço isso daqui, a pessoa deve fazer, e a pessoa acha que com isso ela está patura, está livre e já fez tudo. Ah, eu tenho meu valor de tzedakah. Pois saibam vocês que não é bem assim. Eu vou antes continuar falando mais uma coisa da parte material. Da parte material, está escrito que tudo que existe hoje na Terra, qualquer conceito, pode ser utilizado para o bem. E eu estava num shiur de um rabino, chama-se o rabino Daniel Behar, que é Rosh Kolel aqui da Mekor Haim, e ele estava dando essa aula. Tinha vários balebatim, várias pessoas. O que ele falou? Ele falou: tudo que existe nesse mundo pode ser usado para o bem. E aí, Clemens,
Eu, achando que eu sou inteligente, eu levantei o dedo e falei, Rafa, o senhor pode me explicar alguma coisa? Falei, o que? Ele pergunta. O senhor pode me explicar como que a idolatria, a Avodah Zará, como é que ela pode ser para o bem? A gente sabe que não existe bem para isso. E eu, vendo todo mundo me olhou. O silêncio na sala foi assim. Mas a resposta do Rabino Berhar foi genial. Ele falou, saiba você, Clemente, que essa pergunta já foi feita. E você tem que saber a verdade. Avodah Zará, idolatria, sim, tem casos que ela é necessária. Falei, como é que é possível? Falou, você pode me explicar? Falou, vou te explicar. Às vezes, vem uma pessoa e ela está em grandes dificuldades. E ela precisa de ajuda, real ajuda, que você ajude ela. E você, para tentar consolá-la, você fala, Deus vai ajudar, Deus vai ajudar. Nesse momento, não tem Deus. Esquece Deus, põe a mão no bolso e ajuda você. Este é o momento em que tem que tirar Deus da tua vida e você mesmo participar. Eu achei tão bonito, um minuto, por favor. Eu achei tão bonito que é verdade, você tem que saber uma coisa. Às vezes, ele explicou. Algumas vezes, você não precisa dar o consolo de Deus. Agora você está na tua mão. Pega isso, desconsidera que está Deus e pega você mesmo essa mitzvah. Interessante. Quer falar uma coisa, Fofo? Ótimo. É Deus que pediu para dar mitzvah. É outra coisa, eu estou te falando, explicando o conceito, como a idolatria pode ser boa. Eu te expliquei aqui, nesse caso aqui, você tem, e ele explicou muito bem, e eu aplaudi ele. Falei, mas eu não entendi, como que é a idolatria? O que tem a ver com isso? Vou te explicar. O que quer dizer idolatria? Idolatria, só para vocês saberem, é negar a existência de Deus. É negar a existência de Deus. Então, enquanto que Deus está aí, você acha que Ele resolve tudo. Quando Ele vem e te pergunta alguma coisa, me ajuda por favor, e você fala, Deus vai ajudar, você está afirmando que Deus existe, tá certo? Vai ajudar, claro, muito bonito. Só que nesse momento Ele precisa de comida, Ele precisa de alguma coisa, e Tarles, agora, Ele não pode esperar. E aí você tem que nesse momento abrir mão da existência de Deus e falar, olha, agora não vou falar que Deus vai te ajudar, eu vou te ajudar, você põe a mão no bolso. É claro que quem vai influenciar a tua cabeça vai ser Hashem. Eu estou falando aqui uma parábola para vocês entenderem, que qualquer conceito pode ser bom, mesmo um conceito de idolatria. Deu para entender, dona? Sim, mas eu não entendi, essa pessoa veio não para pedir, Sim. Quer dizer, não para se queixar que eu não tenho dinheiro, não tenho comida, não tenho assim, outro. Não, ela veio para se pedir. Ela veio para pedir, mande takol, eu não tenho o que comer. Ah, bom. E você chega para ela e fala, Deus vai te ajudar. Agora ele não precisa que Deus ajude. Ele precisa de uma comida. Você entendeu agora, dona Rina? Muito bem. A dona Rina entendendo, eu considero que todo mundo também entendeu. Tá certo? Vocês sabem. E eu continuo. Eu continuo. Queria mais explicação. Não. Na hora que ele findou, que a pessoa veio Veio com a para necessidade exatamente específica. para esse assunto. Passo para outro assunto. Segundo ponto, em relação às coisas materiais. Às vezes, a pessoa, ela efetivamente já deu suas coisas materiais, já ajudou. E é uma pessoa que não tem posses. Será que ela ainda pode ajudar do lado material? Pois saibam vocês que sim. E muito, muito mais do que vocês imaginam. Eu dou um exemplo. Na Mekor Haim agora, tem umas meninas que estão cuidando de um mar, de um empréstimo de remédios. Vocês sabem, 3 meninas assim, específicas, e elas estão dando o tempo delas, estão efetivamente fazendo para trazer um alívio material para as pessoas que precisam de remédios e não podem pagar. Elas não trouxeram dinheiro, elas trouxeram a ideia e o esforço que elas fazem. Então você sim tem que pensar, eu materialmente, eu posso fazer mais alguma coisa para ajudar os outros? É uma coisa que eu tenho que pensar isso bem. Outra coisa, às vezes tem uma pessoa que está difícil, precisa coletar dinheiro para ela. Você fazer parte de uma pessoa que vai coletar para pessoas necessitadas, opa, você está ajudando materialmente que essa pessoa tenha um alívio muito mais gostoso. É interessantíssimo. Bela. É boa. A Bela é. Muito bem, olha só, elogios é a coisa mais... Eu aceito que se interrompa para qualquer elogio que faça para qualquer membro aqui. Daisy, Daisy,
A Deise é minha amiga, eu posso falar para ela. Je parle, ela sabe o que é. Tu peux. Escutem bem. Escutem bem. Escutem bem. Agora, tem outro tipo de ajuda. Com o teu próprio corpo. Será que você pode ajudar o outro? Pois saibam vocês que é uma coisa interessantíssima. O Rabino Dish me contou uma história. Que veio uma pessoa falar com ele. Queria falar com ele e ele sabia que não ia poder ajudar essa pessoa. Ele sabia. Não tinha condições de ajudar. A situação já estava realmente no limite. Ele sabia que não podia. Aí ele falou, mas deixa eu vir, por favor. Ele vem, fica 40 minutos com o Rav Dish e no final a pessoa fala, olha, eu sei que você não pode me ajudar, mas o senhor não imagina como eu fiquei satisfeito do fato do senhor me escutar, só me escutar, você dá a tua orelha para que os outros falem com uma pessoa de verdade e não com um aparelho qualquer, que ela possa realmente sentir. Isso daqui é dar uma parte do teu corpo para o outro. É genial. Você tem que saber, aliás, vocês têm que saber uma coisa. Da mesma maneira que você é obrigada a dar 10% do seu ganho para tzedakah, para ajudar as pessoas de uma maneira monetária, você é obrigada a dar 10% do teu tempo para o outro. Uau! Então, você tem que pensar, fazendo o teu respondo. Eu dei hoje 1%, 2%, 5% para o outro, alguém que estava necessitado, queria falar, ou queria ajudar, um consolo qualquer. Ficaram doentes. Quê? Doente. Ficaram doentes. Vou te falar, vou ir até coisas bem mais simples. Eu vou chegar num ponto que eu, Clemon, aprendi. Vocês sabem que quem vai Shabbat na sinagoga, as pessoas são chamadas no Sefer Torah, certo? E quando as pessoas são chamadas no Sefer Torah, todo mundo vai e cumprimenta, fala Hazak Baruch, Oshkoye, são as coisas que as pessoas falam. E eu uma vez percebi que a pessoa que estava recebendo ela dava, eu por exemplo, eu dei a mão, e ele nem me olhou, ele foi dando assim. Eu falei, uau, eu estou percebendo uma coisa aqui, saiba você. Que cada uma das pessoas que levantou para dar a mão para essa pessoa, gostaria que essa pessoa olhasse nos seus olhos. Desde então, quando eu dou a mão, eu espero ele me olhar, ou quando vem me cumprimentar, eu olho uma por uma das pessoas que está. Você não sabe como isso é importante. Importante. Um simples apertar de mão, mas olhando a pessoa, dando consideração para essa pessoa, e não como um número qualquer que está passando. Interessantíssimo. Uma outra coisa que você tem que fazer, que é muito importante, é que com o teu corpo, você tem que usar essa nossa curva, que é interessantíssima, que é a curva do sorriso. Você tem que sorrir para as outras pessoas. Vocês sabem que quando está escrito, quando tem a berachá dos Kohanim, Dona Tânia, senhora tem filhos Kohen, certo? Na berachá do Kohanim está escrito assim, Yevarechecha Hashem veishmerecha, Yaer Hashem Erech Panav Vechuneka. Está escrito assim, Yaer Hashem vai iluminar o seu rosto e vai te dar graça. O que ele vai fazer? Graça. Iluminar. Ele vai iluminar o teu rosto. Iluminar o rosto iluminado, eu garanto que não é carancudo. Vocês já viram um rosto iluminado carancudo? Vocês já viram um rosto iluminado carancudo? Não. Um rosto iluminado está sempre sorrindo. E agora eu quero explicar para vocês. Tem um conceito chamado Midah Keneged Midah. Da mesma maneira que você se comportam com vocês. Então Hashem, ele só pode iluminar a face dele no teu rosto se você ilumina a tua face para o próximo. Senão não vai ter iluminação. Uau! Cada vez que vocês estiverem agora no Kohanim, lembrem essa segunda berachá que se fala, saiba você, Yaer, ilumine a sua face. Você só pode receber essa berachá se você ilumina a tua face para o outro. Isso daqui é como você pode usar isso daqui com o teu corpo, para você ter uma ideia. Mas tem umas coisas ainda mais profundas. Eu quero explicar para vocês que
quando você dá parte do teu corpo para outra pessoa, tem um conceito em hebraico que se chama Aseh harav vekone lecha haver. Escolha um Rav, mas adquira para você um amigo. Olha só, Aseh harav, eu escolho um Rav Dish, eu vou no Rav Dish. Agora, kone lecha haver, para você escolher um amigo, não é escolher, está escrito, você tem que adquirir. Um amigo, ele tem que ser conquistado, comprado. Você tem que gastar em função disso daqui. Se você vai visitá-lo, você vai dar um presente. Você vai lembrar que vai ter um presente. Você vai ter que fazer uma coisa. Não existe. Você tem que saber que isso daqui é mais importante que qualquer coisa. Com ele haver. Você tem que comprar um amigo, porque nas horas difíceis só são esses amigos que são reais e verdadeiros que vão poder te falar o que você tem que fazer. Senão, não tem. Você tem que saber o que é conquistar um amigo. Eu vou ler para vocês, se eu achar aqui, uma definição do que é realmente a amizade, para vocês entenderem bem. Se alguém depois discordar, aí eu... O que é a amizade? Estou lendo para vocês. A amizade é quando você se aproxima de uma pessoa e os dois são capazes de se afastar do script oficial e descrevem as verdades esquisitas que cada um tem escondidas dentro dele, atrás de uma fachada, mostrando coisas que em mãos erradas poderiam resultar em dolorosa humilhação. É uma cumplicidade valiosa. A amizade, ela tem que ser a tal ponto que você não vai julgar a pessoa. Você pode aconselhar, mas todas as pessoas, em todas as situações, têm uma história, têm um passado que tem que ser honrado e respeitado, independente do que você fez na tua vida. O teu amigo está aqui para isso. Vale ouro! Vale ouro. Para você ter um amigo, não vai adiantar você só receber. Você tem que aprender a dar. Tem que investir, mano. Você tem que investir e dar. Qualquer relacionamento, é o que eu preciso explicar para vocês. Qualquer relacionamento humano baseado em só receber é falência certeza. E qualquer relacionamento baseado em dar, ele só depende de você, é sucesso absoluto. Que sejam homem e mulher, que sejam amigas, que sejam mãe e filho, o que vocês quiserem. Mesmo empregado, patrão, tudo é baseado nessa lei básica. Se você só pensa em receber, não vai dar certo. Porque a outra pessoa para de dar e você fica na mão. Enquanto que se você decide que você vai dar, ninguém nunca vai poder te impedir de dar. A maior prova é os filhos. Para os filhos você dá, e dá, e dá, e ele faz isso, faz aquilo, você continua dando. E é a coisa que você mais ama no mundo. Qual a prova disso agora? Tararara. A prova disso é que nós, que somos Bnei Israel, somos filhos de Hashem. Hashem dá o tempo todo para a gente, tudo. Ele te dá vida, te dá existência, te dá o que você precisa. Quer dizer que Ele ama a gente com certeza absoluta. Eu vou falar uma coisa, eu sei aqui, se vocês quiserem eu posso parar a gravação. Eu quero fazer uma pergunta, uma pequena saber só, se você, o que vocês acham? Vocês acreditam em Deus? Acreditam em Hashem? Sim, lógico. Sim. Há alguém que discorda desse ponto? Se a senhora acredita em Deus, acredita ou não? Acredita ou não? Sim. Agora vou falar um negócio. Esse acredita, claro que sim. Às vezes a pessoa que é um pouco mais inteligente, intelectual, pode ter um pouco de dúvida. Mas como é que é possível? Tem várias coisas que acontecem. Será? Talvez ele só formou o mundo. Eu quero explicar para vocês uma coisa importantíssima. Você pode às vezes até ter um pouquinho de dúvida em acreditar em Hashem. Porque se você não tivesse dúvida nenhuma, você faria tudo o que Ele manda. Ele deixou muito claro o que Ele quer. Então você, obviamente, não faz tudo. Então você acredita, não. Tá certo? Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês. Vocês podem ter dúvida, podem acreditar, mas uma coisa é certeza. Hashem, Ele acredita em você.
em você como você é, com o que você tem de bagagem, não sendo a pessoa fantástica que talvez as pessoas falam, em você como você é, você usando as tuas ferramentas para ser o que você é. Mas ele que me deu tudo isso. Então, por que ele te deu? Porque ele acredita que com essas ferramentas você tem tudo, sem exceção, para você fazer a tua meta aqui na vida. É uma coisa interessantíssima. Saiba você, eu vou repetir uma frase que eu falei a vez passada. O dia que você nasceu, dona Juliette, é o dia que Hashem decidiu que o mundo não podia continuar sem você. Uau! Legal. É uma coisa assim para você saber, interessantíssima. Então vale a pena você pensar em pensar no outro. Isso eu falei até agora, o que você faz com o corpo. Agora, eu quero falar com minha mente. Será que com minha mente eu posso ajudar outras pessoas? E eu dou um exemplo para vocês. Am Israel teve na sua história um momento em que nada faltava para o povo, nada. Qual que é esse momento? Alguém sabe? Quando estavam no deserto, eles tinham Tudo vinha para eles. não só o maná, eles tinham comida através do maná. Eles tinham nuvens que traziam sombra. Eles tinham, não só protegia, eles tinham essas nuvens que passavam as roupas, lavavam as roupas cresciam com as pessoas. Uau! O que é isso daqui? O que é isso? Eles não precisam de nada. Então, nesse ponto de vista, como que uma pessoa pode ajudar a outra? Ela não precisa de nada. Como que você pode ajudar a outra pessoa? Você tem uma ideia? Alguém tem uma ideia? Se a pessoa tem tudo, como que você pode ajudar o teu próximo? Ele tem tudo. Ele tem dinheiro, ele tem comida, tem roupa. Não faltava nada. Isso não é verdade. Amizade, carinho. Não faltava nada. Eu garanto para vocês, não faltava nada. Nada. Sempre falta uma coisa. Justamente no deserto não faltava nada. No deserto? Isso eu estou explicando. Lá eles estavam tranquilos para não faltar nada, para poderem estudar o tempo todo o Torá. E eu vou explicar agora para vocês. Duas explicações geniais. Uma delas é que eles comiam maná. Maná, tá certo? Mas não gostou que eles queriam. Oh, dona Rina, olha só. A dona Rina está falando assim, que a pessoa comia maná. E esse maná, que gosto que tinha? O que cada um queria. O que cada um queria. E duas coisas eu vou falar para vocês. Duas coisas, escutem bem. Uma delas é que, e a pessoa que só pensava riso falusulie e batata frita, arroz, feijão e batata, e só ficava nisso? Ela comia isso, certo? Agora, de repente, podia chegar uma outra pessoa para ela falar, sabe o que? Eu já vi uma vez, eu comi, sabe o que? Eu comi um bife à thermidor, que era assim tostado por cima, com um molho, e tinha umas batatas gratinadas. E isso daqui fazia com que a pessoa, através da mente, falava, olha, pensa nisso. E a pessoa pensava nisso, e ela recebia um grande benefício, só porque se abriu a mente dela. Uau! Ah, sabe o que? Aproveita isso. É genial ou não é? Você pode abrir a mente de uma pessoa. Mas eu quero continuar sobre o maná. Uma coisa fantástica. E se a pessoa não pensava em nada quando comia o maná? Que gosto tinha? Não tinha gosto. Se você não pensava em nada, não tinha gosto. E agora eu quero que vocês entendam. É assim na vida. Se você viver tua vida sem pensar em coisas, tua vida não vai ter gosto. Você vai passar essa vida como se passasse em qualquer lugar. Coloque gosto na tua vida, tempero. Faça as coisas com a vontade que você necessita. Abre essa mente. Tinha um rei que foi visitar uma cidade. E ele informou, uma semana antes, que ele ia visitar a cidade. E que nessa cidade, todo mundo, o que queria, ia ser atendido. Podia pedir o que quisesse. E aí ele foi visitar a cidade. E aí todo mundo se preparou.
se preparou e um pediu uma nova charrete, outro pediu uma nova roupa, outro pediu uma nova casa, cada um pedindo e era satisfeito pela sua vontade. Finalmente ele chegou e tinha um mendigo da cidade, que morava numa lata de lixo. E aí falou, me pede o que você quer, me pede o que você quer. E aí o mendigo falou, sabe o que? Eu gostaria de uma lata de lixo maior. Uau! Uau! Não poderia alguém abrir a mente dele e falar, você está pedindo o que você quer? O que você vai pedir uma lata de lixo maior? Se você pede uma lata de lixo maior, e às vezes a gente pede a lata de lixo maior, a gente passa a viver dentro da lata de lixo. Vocês querem 5 minutos para pensar? Já pensamos. Escutem bem. Por isso que falam, tem que pedir muito, tem que pedir coisas grandes. Você não tem que pedir coisas grandes, você não tem que pedir muito, você tem que pedir. Sabe qual a melhor pedida que tem? Eu aprendi. É você chegar e falar para Hashem, escutem bem. É você chegar, Hashem, que eu possa desejar. Hashem, não vou falar enquanto que não é um silêncio absoluto. Hashem, que é importante, eu quero que vocês pensem isso. Hashem, eu quero que você me faça desejar tudo aquilo que você me manda. Uau! Isto sim, ele sabe o que você precisa, você só tem que estar aberta. O que ele mandar vai ser o melhor para você. Se você começa a fazer pedidos, você está limitando a Hashem. Você está limitando a Hashem. Sabe qual a prova disso? A prova é quando Abraham Avinu ia enterrar sua mulher Sará. Apareceu uma pessoa chamada Efron, que era dono do terreno em Hebron. E aí ele falou, me fala quanto que é o preço do terreno. E Hebron, achando que era fantástico, ele ofereceu, olha, o que é entre a gente 400 moedas de prata, que era um valor exorbitante. E aí Abraham na hora deu para ele 400 moedas de prata. Só que Abraham tinha recebido do rei Abimelech um presente de 1000 moedas de pratas que ele estava disposto a gastar agora para enterrar a sua mulher. Se ele não pedisse, ia receber os 1000. Pediu, limitou. Vocês saberem, é uma coisa assim muito forte. Então é isso que você pode ter às vezes com a tua mente. Agora, tem uma coisa interessantíssima, que é um outro ponto. Quem falou aqui como assim? Eu falei como assim, a gente pede, não pede as coisas. A senhora pode pedir, mas o nível mais elevado que existe é você pedir para Hashem que Ele te mande tudo o que você precisa e que você deseje tudo isso. Você está entendendo? Tinha um Rav, ele chamava Rav Kaduri. A senhora deve ter escutado falar dele. O Rav Kaduri, ele tinha uma característica interessantíssima. É um grande Rav, cabalista, faleceu. Chegava uma pessoa e falava para ele, eu vou casar, ou então eu ganhei um netinho. Ele estourava de dar risada, falava, Mazal Tov, Siman Tov, uau! E aí logo depois entrava uma pessoa que falava que estava com uma certa doença, ou que perdeu um ente querido. O que ele fazia? Ele dava a mesma risada. What? Ele dava a mesma risada, porque no nível dele, ele sabia que tudo, sem exceção, é para o bem. Quando você vive nessa dargá, então efetivamente você sabe apreciar qualquer coisa. Nós não sabemos, não é para a gente chegar a esse nível, mas saiba você que tem homens que chegam a esse nível. Eu cheguei a conhecer ele, a conversar com ele. Olha só, é um mérito. Se tive esse privilégio. É um privilégio, é um mérito. Saiba que ele era assim. Muito bem da Você tentar imitar ele nesta característica é uma coisa fantástica, pra você saber. Agora, com tua alma, como que você pode ajudar uma pessoa através da tua alma? Tá certo? Vocês entenderem? Vocês sabem que se eu agora saio daqui na rua e eu perco, digamos, uns R$200, tá bom? Tá lá na rua, na frente daqui, na frente daqui da Sharebiná, na frente, tá certo? Se uma pessoa achar esse dinheiro e pegar dinheiro, pode guardar ele? O que a senhora acha? Pode guardar? Na rua não. Sim, na rua Por quê? pode. Porque não sabe de quem é, não é domínio. Eu vou lhe explicar bem. Está na frente do Sharebiná. Está na frente do Sharebiná. A pessoa não tem. quer dizer nada, pode ser uma pessoa. Passante. Não, ele tem que bater a porta do Sharebiná e perguntar, é de alguém aqui? Se não é de ninguém, aí... Alguém que faz. Por que a senhora acha que pode? Eu acho que pode. Por quê? Eu quero saber. Eu estou aceitando, mas por quê? Eu
acho que se está no meio da rua pode, mas se Não, está mesmo no na lugar... porta da sinagoga. Agora tem Não um pode. Pode ter uma situação. Eu vou explicar. Cada uma de vocês tem a sua resposta. Eu vou explicar. Eu vou explicar os chores, a raiz, se pode ou se não pode. Não é assim, está pode, não pode. Tem uma razão. Quando você perde o dinheiro na rua, na tua cabeça, você sabe que teoricamente vai ser muito difícil alguém te devolver esse dinheiro. Pode ter um caso que vai ser manchete dos jornais, fulano de tal acha 15 mil reais e vai devolver por ano. É manchete de jornais. C'est l'exception qui confirme la règle. É a exceção que confirma a regra. Um dinheiro perdido na rua não é devolvido. Então o que acontece? Na tua cabeça você faz uma coisa que em hebraico se chama Yeush, desistir. Eu desisto desse dinheiro. A partir do momento que eu desisto desse dinheiro, o link, a relação que eu tenho com esse dinheiro, eu corto ela. E esse dinheiro não mais me pertence, eu fiz uma coisa, desisti, e qualquer pessoa que achar, se estiver na rua, pode pôr no seu bolso e gastar com um sundae ou com o que quiser. Tá bom, mas essa pessoa que passou não sabe que você desistiu, tá? Não, é isso que eu quero explicar, dona Regina. Muito boa pergunta. Eu vou lhe explicar isso. O que eu quero explicar é o seguinte: a Torá explica como é que é, ela conhece a mente do ser humano. Ela sabe que qualquer ser humano, ela sabe que qualquer ser humano que perde dinheiro, automaticamente na sua cabeça ele desiste. Ele desiste. É uma coisa conhecida, e ela entra no fundo do ser humano. E eu vou lhe já explicar. Vou explicar. Então esse dinheiro aqui, para não perder ele, eu vou guardar. Não desista. E se for uma joia? Calma, muito bem. Saiba você que se por acaso você perder um outro objeto, que seja uma joia, que seja um relógio e está perdido na rua, qual que seria então? Também camará. O celular não. Pois saibam vocês, a Torá não pensa que nem vocês. Vai atrás. A Torá não pensa. Eu vou explicar, isso vai atrás ou se não. Não, tem que ter a explicação. A explicação é o seguinte: se a coisa ela tem sinais, ou seja, é um anel, é um relógio que pode ser reconhecido, e que alguém vendo, achando esse relógio, pode falar, talvez é aqui, deixa rebinar, a pessoa não desiste. A pessoa não desiste desse objeto perdido. Ela sabe que tem chance, que sim, esse objeto pode ser devolvido. E é uma grande mitzvah devolver um objeto perdido. Uma grande mitzvah, um objeto perdido. Dona Tânia, vous êtes prête? Oui, oui. Dinheiro não tem nem cor, nem marca. Por isso que eu desisto do dinheiro, porque ele não tem sinal, tá certo? Ele não tem sinal. Tá certo? Se fosse um cheque, eu poderia não desistir, porque tem um nome, tem coisa. Mas dinheiro não é. Está escrito que desistimos. Eu vou dar um passo à frente. Je vais attendre la discussion parallèle qu'elle finisse, parce que c'est important. Josette, écoute bien maintenant. Mais moi, j'ai retrouvé des choses comme ça, pas dans la rue, que j'ai perdu, dans un métro, dans ces choses, en demandant à... C'était de l'argent, chérie? C'était $1000? C'était $1000? Seulement dis-moi ça. C'était $1000? Ce n'était pas $1000. Alors c'est fini. N'importe quel objet que foi perdido e que tem sinal, você pode recuperar. Eu perdi em Paris uma pochete que tinha todos os meus documentos, carteira de estudante, carteira de identidade, o que vocês queriam, e tinha lá mais ou menos uns 2.000 francos. Eles queriam sorrir. 2 dias depois, aparece uma pessoa e bate na minha porta. Por acaso, essa pochete é sua? Eu falei, é. E aí eu vejo e o dinheiro não está. E eu certeza que não foi ele que pegou. Certeza? A pessoa pegou o dinheiro e eu tinha aberto mão do dinheiro, mas todo o resto eu tinha esperança e voltou. Então vocês entenderam isso? A pessoa pegou o dinheiro? Sim. Não foi a Ele pegou A outra pessoa. e jogou. Ele jogou numa lata de lixo e uma pessoa achou, uma boa alma, e veio me devolver. Às vezes é assim. Que? Às vezes
Sempre. Você não. O importante. O dinheiro não. Dinheiro é capa de jornal. É capa de jornal. Vai ter lá funcionário ganhando, sabe, o salário mínimo, devolve 18 mil para o patrão, que lhe dá R$1.500 de recompensa. Saiu um caso uma vez no jornal. Maintenant c'est fini parce que j'ai besoin. No metrô. Tô na vida. Eu Eu não fiz isso tudo para falar. Casos esparsos. Que é assim, eu preciso explicar uma coisa para vocês. Eu expliquei para vocês que a grande mitzvah é você devolver um objeto perdido, tá certo? E que tenha sinais. E aonde que vem você pegar e colocar isso aqui e ajudar isso em relação ao próximo? Saibam vocês que a maior mitzvah de devolver um objeto perdido é quando você vê uma pessoa, uma alma que está perdida, está no caminho errado, e você chega e alerta ela e coloca ela de volta para o caminho certo. Você devolveu um objeto perdido para o seu lugar certo. A própria alma. Você olha, sabe o que? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Saibam vocês que todos nós somos responsáveis de almas perdidas hoje em dia. Não temos o direito de deixar almas perdidas por aí. Você vai ter. Oh, olha assim a dona Deise falando que é o que eu faço. É o que todos nós devemos fazer. Está clara essa informação? Está aprovado por unanimidade? Très bien. Trazer para um shiur, você já está salvando essa alma. Você já está pelo menos tentando. Já está uma alma perfeito. Sim. Bonito, Ótimo. Eu vou trazer ela para você. Exatamente. Não, eu preciso que vocês se entendam. Quando você coloca isso, você passa a ter um propósito para a tua vida. Quando você tem um propósito para a tua vida tem outro sentido. Fazer o bem, já é fazer o bem. Ótimo! Aqui eu estou falando uma coisa. Eu não estou falando em fazer o bem. Fazer o bem eu já falei na Tzedakah. Fazer o bem eu já falei que você pode dar teu corpo, pode ouvir uma pessoa. Fazer o bem eu falei várias coisas que acontecem. Você deve pensar, aqui eu estou falando recuperar almas perdidas. Recuperar almas perdidas é uma coisa concreta. Essa pessoa está completamente afastada, não sabe de nada. Ela só sabe, é a geração Plim Plim. Sabe o que é a geração Plim Plim? Televisão. Então, Plim Plim. Você está assistindo, sabe, eu me lembro, faz já uns 25 anos, 26 anos que eu não assisto televisão. Eu não assisto televisão. E as pessoas chegam para mim e falam, mas então você vive numa bolha, você não sabe o que está acontecendo no mundo? Eu odeio televisão. E aí imediatamente eu chego e abro um assunto. Você sabe como é que nasceu o ISIS? É um grupo. Você sabe onde que o nasceu, como é que não nasceu? Você sabe? E eu vejo que as pessoas sabem menos do que eu. Você não precisa estar escutando a mesma notícia 20 vezes por dia para você se sentir culto. E eu quero explicar. Eu não assistia a novela, mas eu assistia o Jornal Nacional. E tinha um repórter, aquele que falava, jornalista que falava, no final sempre do Jornal Nacional, eles contavam uma história emotiva, realmente dramática. E aí nesse momento, a câmera voltava, fazia um close no jornalista que está falando e ele falava, boa noite, plim, plim. Sabem quantos anos demorou para isso sair da minha cabeça? Eu estou brincando, eu estou falando super sério. Isso daqui me marcou durante vários anos. Plim, plim, e aquela imagem. Geração plim, plim. Vocês têm que tomar cuidado. Você tem que saber que hoje estão fazendo da tua meta, da tua mente, o que você quer, o que eles querem. Total. Manipulação, desculpa eu falar alto, de vez em quando eu falo alto, eu vou tentar falar mais baixo. Não, tudo bem. Tá aprovado então. Manipulam tua mente. E eu vou explicar para vocês agora. Hoje no jornal que leu o Estado de São Paulo agora no jornal sobre a manifestação em Paris enorme. Logo em seguida, um negócio enorme, uma família síria que foi queimada com crianças que acabaram de chegar da Síria. Uma coisa tão triste, tão terrível, todo mundo gravou isso. A mídia está aqui para você acreditar no que ela quer. Eu vou fazer um parênteses, dona Josete. Eu vou fazer um parênteses agora e eu vou ser forte e vou falar alto. Atenção, eu quero falar uma coisa para vocês. E eu tenho certeza que cada uma de vocês às vezes recebe uma informação pelo WhatsApp. E se você acha que ela é interessante ou talvez pró-Israel, você imediatamente repassa isso a milhares de pessoas. Você não tem o direito de repassar sem antes checar a fonte, sem antes saber se é verdade ou não.
Você não tem direito só porque você recebeu um texto. Saiba quem mandou. E você passa aí para milhares de pessoas. E às vezes pode ser fake news. Você não pode, não traz nenhum benefício. Tá bom, isso daqui, eu me exaltei um pouquinho. Volto. Escutem bem. Eu quero contar mais uma história para vocês, para saber o que é o próximo. E eu vou finalizar com uma história interessante. A cena se passa em Israel. E tem 2 irmãos que eles perderam o pai. E ele tem vários filhos. Tem 5 filhos casados e o outro é solteiro. E eles herdaram um terreno. E eles combinaram que eles iam estar arrando o terreno conjuntamente e que iam dividir o produto do terreno. Tá certo? E aí, o que eles fizeram? Acabava a colheita, dividiam, tinha 2 montes, e aí cada um ficava com um monte. Só que de noite, depois de dividirem, o menino solteiro, o irmão solteiro, falava: olha, não é justo. Eu estou sozinho. Eu tenho um irmão que tem uma família, 5, 6 filhos, mas a mulher, não é justo eu ficar com tudo. O que ele fazia? Ele pegava da parte do monte dele e ia e colocava no monte do irmão. E aí outro irmão que era casado, ele chegava e falava assim: olha, sabe o que? Não é justo. Eu tenho vários filhos para me ajudar. Eu tenho gente, meu irmão é sozinho. Não é normal que eu tenha mais. E ele chegava e ele pegava e tirava do monte dele e sim colocava no monte. De manhã estavam os 2 montes iguais. E assim foi passando todo dia. Um tirava, outro tirava, amanhecia de tudo igual. Até que um dia, os 2 acordam na mesma hora. São as 3 horas da manhã. Os 2 acordam na mesma hora. São 3 horas da manhã. E aí eles se encontram, cada um com um feixe para colocar no monte do outro. E nesse momento eles entenderam. E aí os 2 largaram o feixe, começaram a se abraçar e se beijar e começaram a chorar. E saibam vocês que aonde eles choraram, essas lágrimas foi aonde que Deus resolveu que lá vai ser Jerusalém. Jerusalém é feito a partir de você. Jerusalém, você ver e ter o shalom com o outro. Aí que tem. Nós falamos de várias coisas hoje. Estava interessante até agora? Então, eu agora então vou finalizar, vou fazer um pequeno resumo para vocês. Nós vimos que temos como ajudou de maneira material, 10% do que você ganha. Vimos que a Avodah Zará pode ter até uma maneira de ser feito. Eu posso fazer gmar, ajudar as pessoas a alimentar dinheiro. Eu posso com o meu corpo ouvir. Eu posso com o meu corpo sorrir. Eu posso também ter uma amizade. Eu posso falar Azaku Baruch olhando para o olho da pessoa. Eu posso também com minha mente. E a gente viu que no deserto eu posso convencer uma pessoa a ela pensar coisas melhores, liberar a mente dela. E ela tem uma lata de lixo talvez maior. Não, coisa importante para ela ter. Você também pode, com tua alma. A gente viu que a coisa mais importante é você devolver um objeto perdido, sobretudo uma alma de um Yehudi. E agora eu preciso contar para vocês a história final. Que história? A história final. A cena se passa numa escola. A cena se passa numa escola e nós temos o aluno que chama-se Sami. E tem um professor, que é um rabino no caso aqui, e ele resolve dar uma prova, um exame, uma prova. E ele fala: todos vocês retirem agora uma folha, que vai ter a prova, já estava anunciada essa prova. E ele vê que está todo mundo escrevendo, e ele vê o pequeno Sami, que ele, enquanto que está escrevendo a folha, ele pega, levanta uma folha, olha um papel e escreve a resposta. Ele pega, vê um papel e escreve. E aí o rabino, ele se empolgou. Eu falei: como é que é isso? Não é possível que ele está colando, ele está copiando. Copier en français on dit. Não é possível. E aí ele falou: eu vou lá, vou tirar essa folha dele, eu vou desmascarar ele em público. Ele se segura. Ele se segura, mas ele está totalmente fora de si, mas ele se controla. E no fim da aula, ele chama: por favor, Sami, você fica aqui depois da aula. Opa, fala uma coisa. Ele resolveu testar o Sami. E começou a fazer as perguntas para ele. A pergunta da prova. Pergunta número 1. E Sami responde 100%. Pergunta número 2. E Sami responde 100%. Ele falou: você estudou para a prova? Claro que estudei, rabino, claro que estudei. Faz a pergunta 3, pergunta 4. Faz todas as perguntas e ele responde todas.
Fala, eu não entendo uma coisa. Eu vi que você estudou, mas fala uma coisa, se você estudou, por que você precisou fazer cópia e está copiando? Ele falou, eu vou lhe falar uma coisa, Rabino. Eu vou explicar uma coisa. As provas para mim são um grande teste. Eu fico um pouco aflito, um pouco ansioso. E aí, eu vou lhe explicar uma coisa. Eu não copiei nada. Mas o senhor lembra? No fim do mês passado, o senhor mandou um bilhete para meus pais. E o bilhete falava, eu quero que vocês saibam que Sami é um menino excelente, amado por todos, estudioso, e ele tem um grande futuro. Uau! E eu falei, sabe o que? Como eu ficava na dúvida se eu ia saber responder ou não, eu olhava esse papel, e esse papel me dava confiança para eu poder responder certo. Uau! Nesse momento o Rav falou, sabe o que? Eu ia pensar errado, eu não ia pensar lekav zehut, eu não ia pensar para o bem. Uau, a gente aprende isso, você tem que aprender a pensar para o bem. Mas não só isso, não só isso. Quando o Rav mandou esse bilhete, ele formou esse menino para a grandeza, falando, uau, você é bom, você tem força, e isso deu confiança para ele responder, passar todas as provas e ser um grande. Será que dentro dos vossos conhecidos não tem uma pessoa que faz tempo que você não liga, que não fala? Será que não é hora de ligar e falar, uau, sabe que eu gosto muito de você, você é legal, você não é capaz de fazer isso? Faça isso, agora, hoje, saindo daqui falando, uau, eu vou ligar e eu vou falar e vou elogiar uma certa pessoa para vocês saberem. Foi muito bom ter falado com vocês.